Graça e a paz, meus irmãos. Convido você à leitura do livro de Esdras, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 4. Esses versículos nos dizem assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Meus irmãos, os livros de Esdras, ele narra aquele período após o cativeiro babilônico de 70 anos em que o povo passou de escravidão ali na terra da Babilônia. Mas agora não é a Babilônia o império soberano. Neste momento aqui é o Império Persa. Como é que isso aconteceu? Irmão, nós sabemos que Jerusalém ela caiu sobre o império de Nabucodonosor, sobre as mãos de Nabucodonosor, em 586 a.C. Em 550 anos de Cristo, Ciro se tornou o imperador da Pérsia. E em 539 ele vence então a Babilônia. E então, nesse ano de 538, no seu primeiro ano de reinado sobre a Babilônia, é o que nós estamos aqui nessa edição. Ele edita essa ordem, é esse momento aqui de Esdras, capítulo 1. Lembrando sempre que antes de Cristo a contagem é regressiva. Então, irmãos, eu gostaria de tirar aqui alguns ensinos que são muito importantes e interessantes para nós nesse dia. Primeiro, a palavra do Senhor sempre se cumpre. Veja que, irmãos, a primeira expressão do livro coloca em evidência justamente a soberania de Deus, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Ele inicialmente, irmãos, mostra que Jeremias havia falado sobre os 70 anos de cativeiro, fazendo uma relação lá em Jeremias capítulo 25, versículo 11, e em Jeremias 29, versículo 10. Deus falou a Jeremias e, portanto, o tempo se cumpriu e agora as coisas estão sendo cumpridas conforme a vontade de Deus, sendo realizadas. Não apenas isso, mas também no versículo 2 vai nos deixar claro uma relação com aquilo que o profeta Isaías falou no capítulo 44, lá no versículo 28, a respeito de Ciro. Ou seja, Isaías tinha dito que digo a Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que também digo de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Ciro, aqui no versículo 2, ele reconhece que foi Deus que deu todo o reino da terra e que lhe encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, Judá. Irmãos, quase 200 anos antes, Isaías já havia falado o nome daquele que serviria a Deus nesse propósito. A palavra de Deus sempre se cumpre. Então, o fato a se mostrar aqui, irmãos, é que nós temos um Deus que é soberano sobre a história. Nós temos um Deus que é soberano sobre o tempo. Nós temos um Deus que é soberano sobre os homens. Nós temos um Deus que é soberano sobre a história e o tempo, porque se nós crêssemos no mundo que governa a si mesmo, se nós acreditássemos que os eventos são apenas ocasionais, frutos de causas e efeitos automáticos, Deus jamais poderia falar aos seus profetas as coisas que haveriam de acontecer. Mas nós cremos num Deus revelado na Bíblia. Nós cremos num Deus em que ele fala que ele governa, dirige e dispõe a história e os eventos para a realização da sua vontade. Quando nós abrimos lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, no versículo
20 e 21, Daniel mesmo havia falado isso quando ele fala: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel ele já havia declarado: quem faz todas as realizações no mundo, quem tira rei, coloca rei, quem faz muda as estações e muda os tempos é o próprio Deus. Nós cremos num conceito bíblico, numa doutrina bíblica, em que nós temos um Deus que governa não apenas as coisas espirituais, mas que governa toda a história da humanidade. Nós cremos no Deus da providência, o Deus que não apenas prevê coisas que haveriam de acontecer, mas é que essas coisas acontecem porque Ele determina os eventos que haverão de ocorrer. É por isso, irmãos, que Paulo, quando ele fala a respeito de Jesus, lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Nós temos um Deus da providência que age no momento certo, porque ele determina o momento e os eventos de acordo com a sua vontade para a realização dos seus decretos. Deus enviou Jesus na plenitude do tempo. O que significa aqui, irmãos, que Paulo está dizendo é que Deus fez com que toda a história se movesse para que naquele exato momento fosse a ocasião correta e determinada para o envio do Senhor Jesus. Deus moveu a história das nações. A queda do Império Babilônico, o levantar do Império Persa, depois o levantar do Império Grego e depois o levantar do Império Romano, para que as estradas fossem preparadas, para que tudo ocorresse, para que então, naquele evento histórico, Jesus viesse. Temos um Deus da providência, que faz com que toda a história, todo o tempo, se mova para a realização da sua vontade. Ele é soberano também sobre todos os homens. Ciro era um homem idólatra, como todos os reis pagãos, mas ele foi usado por Deus para o cumprimento dos seus decretos. Da mesma forma que nós lemos outras histórias bíblicas sobre Senaqueribe, sobre o próprio Nabucodonosor, histórias no Novo Testamento sobre a época de Pilatos, de Herodes, né? São pessoas que, independente das suas crenças, elas são usadas por Deus para a realização da sua vontade. Aqui, irmãos, então se demonstra que a livre agência do homem não impede a soberania divina. Pelo contrário, todas as ações humanas concorrem para o cumprimento da vontade de Deus, independente da fé desse homem ou independente até mesmo da sua consciência. Nós vemos essa demonstração em Atos, capítulo 2, versículo 23, quando Pedro, falando após o evento ali do Pentecostes, ele diz a respeito de Jesus: sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Veja que aqui Pedro ele fala que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, pela vontade de Deus, pelo decreto de Deus. Mas quem realizou a morte de Jesus foram os homens. Vós o matastes crucificando. Os homens agem de forma livre, mas esse agir de forma livre sempre está debaixo da providência, da soberania, dos decretos de Deus. Esdras, capítulo 1, versículo 1 e principalmente versículo 1 e 2, vão nos mostrar que nós temos um Deus soberano, que ele não age apenas naqueles que creem nele. Ele age na história, age no tempo, age no coração de todos os homens, porque ele é soberano sobre tudo. Que Deus nos abençoe.